Para despertar em cada um de nós o poder de mudar nossa realidade, precisamos começar com algo simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente transformador: a maneira como falamos com nós mesmos. Isso talvez pareça uma questão menor, um detalhe em meio aos desafios diários. Para Neville Goddard, esse detalhe é o pilar de todo o processo de manifestação. Através de suas ideias, ele nos ensina que existe uma conversa constante, poderosa e sutil acontecendo em nossa mente, e que, quando dominada, se torna o primeiro passo para transformar qualquer sonho em realidade. A verdade é que, sem perceber, grande parte de nossos diálogos internos está carregada de dúvidas, medo e descrença. É como se tivéssemos um crítico interno que nos sussurra que algo não é possível, que as circunstâncias são maiores que nós, ou que talvez não sejamos merecedores dos nossos desejos. Esse diálogo silencioso é como um ruído de fundo que molda nossas percepções. Ele determina como enxergamos o mundo e as oportunidades ao nosso redor. Mas e se fosse possível mudar completamente essa voz? E se, no lugar de dúvidas, você começasse a alimentar sua mente com afirmações de possibilidades e realização? Neville propõe uma transformação radical no jeito de nos comunicarmos com nossa própria consciência. Ele nos mostra que não se trata apenas de palavras soltas, mas de uma linguagem que, com prática e consciência, pode literalmente abrir portas antes fechadas. Esse método é, em muitos sentidos, um segredo guardado nas entrelinhas dos ensinamentos de Neville. Ele sabia que o que determinamos em nossa mente é projetado no mundo físico. Mas, para atingir esse nível de manifestação, precisamos entender o princípio essencial que Neville traz. Cada palavra e pensamento é como uma semente. Se você planta sementes de dúvida, colhe obstáculos. Mas se planta sementes de confiança, seu campo mental floresce, abrindo caminho para o que deseja materializar. Então, a pergunta que surge é: como dominar essa linguagem interna? Qual é o segredo para transformar essa conversa silenciosa e, com ela, a realidade ao seu redor? A resposta para Neville está em algo que ele chama de estado assumido. Ele nos mostra que a chave não é tentar pedir para que algo aconteça, mas sentir como se já estivesse vivendo o que deseja. Isso pode parecer um paradoxo. Falar consigo mesmo, como se algo já fosse real antes mesmo que ele se manifeste. Porém, é justamente aí que reside o poder. Neville explica que a mente não diferencia imaginação e realidade. Se você repete para si mesmo uma sensação com força, convicção e detalhes, sua mente começa a agir como se aquilo fosse verdadeiro. Neste momento, gostaria de fazer um convite. Se esse tema já está despertando algo dentro de você, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas partes deste conteúdo e continua com a gente nessa jornada de transformação. Seguindo adiante, vamos explorar o que realmente significa assumir um estado de realização. Neville nos provoca a experimentar, a sentir e a viver nossos desejos antes mesmo de alcançá-los. E isso não é uma afirmação positiva superficial ou um pensamento fugaz. É uma prática diária, uma espécie de comprometimento com o que você deseja para si. Cada palavra e cada pensamento tem um peso, uma frequência, e é essa frequência, quando ajustada de forma adequada, que começa a moldar a realidade. Essa abordagem exige prática. No começo, pode até parecer forçado falar consigo mesmo, com tamanha confiança e sensação de conquista. Pode haver uma resistência interna, pois talvez você nunca tenha se permitido acreditar plenamente no que deseja. Ou talvez ainda se prenda a pensamentos de escassez e limitações. Neville nos lembra que o papel da imaginação não é um mero passatempo, mas uma ferramenta sagrada de criação. Para Neville Goddard, a verdadeira magia de manifestar seus desejos começa com um princípio simples: aprender a mergulhar na sensação do desejo realizado. Ele descreve isso como o estado assumido, um estado mental em que você experimenta o que quer como se já fosse real, onde cada pensamento, emoção e reação está alinhado com a certeza de que seu desejo já aconteceu. Isso vai além de pensar positivo ou de tentar atrair algo. Para Neville, assumir esse estado é viver como se numa convicção tão profunda que até o mundo ao seu redor começa a se moldar para refletir essa sua nova realidade. Mas então,
O que impede que a maioria das pessoas experimente essa transformação? A resposta, surpreendentemente, está nos pequenos hábitos mentais. Pensamentos automáticos, dúvidas e inseguranças podem parecer inofensivos no início, mas com o tempo, esses padrões vão se tornando a base de tudo o que pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Neville ensina que essa conversa interna não só define nossos estados emocionais, como se reflete em nossa realidade. Ele nos lembra que o subconsciente, essa parte profunda da mente, é como o solo em que plantamos as sementes de nossos pensamentos. Ele recebe cada palavra, cada sensação e as transforma em experiência. A prática de Neville, então, é um convite para assumir uma postura ativa no próprio diálogo interno. Molde-o para que sua mente comece a reproduzir, com perfeição, a realidade que deseja viver. E é aqui que surge uma das chaves mais poderosas para a manifestação. Não se trata de se convencer ou de forçar uma ideia, mas de se conectar com uma verdade que você quer experimentar, como se já estivesse vivendo ela. Quando você pratica isso, algo começa a mudar profundamente, quase como se as engrenagens invisíveis do universo começassem a girar em favor de suas intenções. Talvez você esteja se perguntando como isso é possível, ou como dominar essa prática na vida real. E essa é a questão. Assumir um estado vai além de uma visualização. Não é só imaginar o que você deseja de forma vaga ou distante. É perceber cada detalhe, até que o desejo se transforme em uma experiência real para a mente. Neville chamava isso de vivência do desejo. Você começa a ver, ouvir, tocar e até mesmo cheirar cada elemento do que quer manifestar, como se tudo já estivesse diante de você. Ele dizia que o poder de uma imagem mental carregada de sensação tem a capacidade de convencer o subconsciente mais profundamente do que qualquer argumento lógico. Essa prática é transformadora, porque ignora as limitações do agora. Ela não se preocupa com como ou quando as coisas vão acontecer. Simplesmente vive no fim, no sentimento de já ter conquistado. E é justamente aqui que muitos se perdem, pois a mente quer saber os detalhes, quer compreender o passo a passo, quer controlar o processo. Mas, segundo Neville, é preciso confiança absoluta, uma fé que desafia as evidências do presente. Uma certeza de que o que você quer já existe em um nível invisível e que você, ao entrar nesse estado, começa a trazê-lo à tona. E para quem deseja aprofundar ainda mais esse processo de manifestação e se conectar diretamente com o poder do seu subconsciente, há um material incrível disponível. Esse material oferece práticas guiadas que ensinam a mergulhar nos estados de consciência de forma precisa, fazendo com que você se torne capaz de viver seu desejo no agora e de dar os primeiros passos reais para que ele se manifeste no plano físico. Você encontrará o link desse conteúdo no primeiro comentário fixado abaixo, e ele pode ser o começo de uma jornada verdadeiramente reveladora. Ao aplicar o estado assumido, você começa a transformar suas crenças internas de uma forma profunda e definitiva. Porque, como Neville revela, nossas crenças são as molduras invisíveis da nossa realidade. Quando escolhemos conscientemente novas crenças, recriamos o mundo em que vivemos. Ele nos orienta a sermos criadores de nossas próprias histórias, a nunca aceitar passivamente a realidade ao nosso redor, mas a moldá-la de acordo com o que desejamos experimentar. É um poder que exige comprometimento, mas que também traz recompensas tão imensas quanto inesperadas. Neville sabia que essa prática, aparentemente simples, poderia ser um desafio, especialmente em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e distrações. Ele entendia que, no início, pode ser difícil acreditar que algo tão simples quanto falar consigo mesmo, com convicção, como se já fosse real, pudesse ter tanto poder. Mas para ele, esse era um dos maiores segredos da mente humana. Quando você começa a se comunicar com seu subconsciente de forma direta, como se estivesse dando instruções claras sobre o que deseja criar, o subconsciente responde. Ele reorganiza eventos, situações e até mesmo pessoas para trazer à realidade o que você experimenta em seu estado assumido. Esse processo é como um treinamento da mente para viver naquilo que se deseja, não importando as circunstâncias externas. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna,
até que, sem perceber, seu subconsciente passa a acreditar que você já está vivendo essa nova realidade. É aí que a magia começa a acontecer. O mundo ao seu redor se ajusta para corresponder ao que você sente e acredita internamente. E o que antes parecia impossível começa a se materializar de forma inesperada. Para alcançar esse estado, Neville sugere que você pratique à noite, pouco antes de dormir, pois esse é o momento em que o subconsciente está mais aberto às impressões. Antes de adormecer, permita-se entrar nesse estado de desejo realizado. Sinta a alegria, a paz, a satisfação como se já estivesse vivendo aquilo que deseja. Imagine as cenas, ouça as palavras, veja os detalhes. E não se preocupe se parecer que está apenas brincando com a imaginação. Porque, segundo Neville, é justamente aí, nesse estado imaginativo profundo, que o subconsciente recebe as sementes mais poderosas. Com o tempo, você perceberá que essa prática muda a forma como reage ao mundo. Situações que antes causavam angústia ou medo perdem o poder sobre você. Isso acontece porque sua mente já está treinada para ver além das aparências, para focar naquilo que você realmente deseja. E esse foco, essa clareza, são os catalisadores que transformam sonhos em realidade. A cada novo dia, a cada prática, sua visão do mundo se alinha cada vez mais com o que você realmente quer manifestar. Neville ensina que cada um de nós é dotado de um poder criativo, mas esse poder precisa ser alimentado com pensamentos, palavras e sensações que sustentem o que desejamos viver. É um processo de reconexão, onde você começa a experimentar a vida como um campo de possibilidades infinitas, onde cada escolha interna reflete-se externamente. E o mais interessante é que, à medida que você começa a viver nessa vibração de conquista e de realização, o universo responde em harmonia. Ao final dessa jornada pelo universo da manifestação, segundo Neville Goddard, fica claro que o poder de transformar sua realidade está totalmente nas suas mãos, ou melhor, na sua mente. A chave que ele nos oferece, esse jeito certo de falar consigo mesmo, é um verdadeiro convite para assumir o papel de criador consciente. E essa é uma ideia que transcende o simples desejo ou pensamento positivo. Trata-se de uma prática deliberada e profunda de transformação interna. Você deve estar se perguntando, então, o que realmente muda quando alguém passa a aplicar essa técnica? Neville explicaria que, quando assumimos o estado de desejo realizado, estamos entrando numa frequência que transcende as limitações do agora. O presente deixa de ser uma prisão que nos impede de ver o que queremos. Ele se torna, ao contrário, um portal que nos conecta com o futuro que já estamos vivendo em nossa mente. É um ato de fé ativa, onde o agora se dobra para acomodar as novas possibilidades que você está plantando no subconsciente. A transformação real começa quando você entende que o mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Suas crenças, seus sentimentos, suas imagens mentais, tudo isso projeta e molda o que você vive. Neville sempre nos lembra que a realidade responde à nossa imaginação com uma precisão surpreendente. Portanto, se o seu diálogo interno é de medo, de falta ou de dúvida, então o mundo se apresentará de acordo com essas sensações. Mas ao aprender a cultivar um diálogo interno de confiança, de fé, de certeza absoluta de que você já vive o que deseja, o mundo começa a responder de acordo com essa nova vibração. Esse processo, no entanto, exige prática e uma disposição para ir além da resistência natural da mente. Muitas vezes, ela tentará nos puxar de volta aos velhos padrões, aquelas conversas internas cheias de limitações. Mas a partir do momento em que você percebe o poder desse método, começa a entender que cada pensamento e cada palavra são oportunidades de recriação. São momentos para plantar novas sementes de possibilidades. E é aí que você começa a experimentar a verdadeira liberdade, a de poder escolher sua realidade através do seu estado assumido. Neville costumava dizer que o sentimento é o segredo. Ele sabia que a razão e a lógica convencionais nem sempre conseguem compreender o verdadeiro poder da imaginação e do sentimento. Mas o subconsciente, esse vasto oceano de possibilidades, responde exclusivamente ao que você sente como verdade. Ao alinhar seu sentir com o desejo realizado, você cria uma vibração tão forte que o subconsciente não tem outra escolha senão responder. É como dar uma ordem clara e inabalável
para que ele traga o que você quer para o plano físico. Essa prática é, em última análise, um compromisso com você mesmo, porque não se trata apenas de visualizar ou de imaginar algo bom. Trata-se de viver, ainda que em um nível interno, o que você quer ver no mundo externo. É essa vivência, essa convicção íntima, que mobiliza o universo a seu favor. E quando você se permite mergulhar nessa prática, percebe que a realidade começa a responder com sincronicidades, coincidências e oportunidades que antes pareciam distantes ou até impossíveis. Esse método tão simples e ao mesmo tempo tão profundo revela que cada um de nós carrega dentro de si o poder de moldar o próprio destino. Neville desmistifica o processo da manifestação, nos mostrando que ele não está nas mãos de forças externas. Ele está no seu próprio controle, na sua própria voz interior. Essa é a libertação definitiva. Perceber que você já tem tudo o que precisa para criar, porque você é, em essência, a fonte de todo o poder. A grande pergunta que fica é: você está disposto a assumir esse poder? Está pronto para realmente mudar a forma como fala consigo mesmo e, assim, mudar o que vive? Esse método pode parecer desafiador no começo, especialmente para quem sempre acreditou que a realidade era fixa, que as coisas são como são. Mas, ao colocar essa prática em ação, você perceberá que a realidade é muito mais fluida, mais flexível e mais aberta à sua influência do que jamais imaginou. Agora, ao final deste conteúdo, você está de posse de um segredo que muitos passam a vida sem conhecer. Um segredo que, quando bem praticado, pode abrir portas e caminhos que antes pareciam intransponíveis. E se você chegou até aqui, provavelmente está pronto para essa transformação. Permita-se começar hoje mesmo. Pratique essa conversa interna de uma maneira nova. Assuma o estado do seu desejo realizado e veja como o universo começa a se moldar em resposta ao seu novo jeito de falar consigo mesmo. E claro, antes de encerrar, se este conteúdo trouxe novas perspectivas e despertou algo dentro de você, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar compartilhando mais sobre esses ensinamentos transformadores. Neville nos deixou um presente precioso, e agora é a sua vez de usá-lo para transformar o que você antes acreditava ser impossível em uma realidade concreta. A jornada começa com uma simples mudança na forma como você se comunica com seu próprio ser. Uma mudança que, em pouco tempo, pode revolucionar toda a sua existência.